Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Mais uma vez nessa noite, eu saúdo meus irmãos, amados e ouvintes, com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do nosso, o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus, glória a Deus. Então, mais uma vez nessa noite, pela misericórdia de Deus, eu quero falar um pouquinho sobre morte eterna, amém? Perigos da alma, morte eterna, amém? Morte é um assunto que ninguém gosta de falar, amém? Ninguém gosta de discutir, escutar, amém? Para ferir palavras acerca desse assunto, pois é um assunto que traz medo, que traz dúvidas, amém? Pois as pessoas não querem conhecer a verdade, as pessoas têm medo da morte, amém? Mas nós devemos ter a consciência, a razão e a plena certeza que um dia você irá, nós iremos morrer fisicamente, amém? Mas quanto à morte eterna da alma, é por sua conta, é por sua livre, espontânea vontade, amém? Então eu quero falar um pouquinho sobre morte eterna. Não é física, é eterna. É uma morte que não tem fim. Ou seja, um tormento eterno da sua alma. Você pedirá para morrer, só que a morte fugirá de você, porque é um lugar de tormentos. Amém? Então, vamos entender. Nós somos corpo, alma e espírito. Amém? Você é uma alma. Alma. Amém? E a alma é composta por... Os atributos da alma é vontade, inteligência e sentimento também e livre arbítrio, ou seja, a decisão de escolha. Você e eu, nós somos livres para fazer o que nós quisermos, o que nós quiséssemos, o que nós queremos, o que nós desejamos fazer, nós podemos fazer. Amém? Pois nós somos livres. Amém? Mas lembrando que, conforme as nossas obras, as nossas atitudes, há uma devida consequência, há um devido pagamento, conforme as nossas obras aqui na terra, enquanto nós estivermos vivos. Amém? Então, nós somos uma alma. Através dessa alma, você se expressa nesse mundo material. E para isso se concretizar, se realizar, para você sentir, para você viver nesse mundo material, você precisa de um corpo físico, amém? Então, nosso corpo é um transporte, é embalagem, amém? E através desse corpo, nós nos comunicamos com coisa muito material. Alma, amém? Então, esse corpo é uma veste, é a embalagem da alma, amém? De você, amém? Então, nós temos também um espírito humano. E através desse espírito humano, nós nos comunicamos com o mundo espiritual, com Deus, amém? Então, quando nós morremos, a nossa alma, você é arrancada, retirada dessa embalagem, dessa veste carnal, chamada corpo, barro pó, amém? E essa alma tem um devido juízo, um devido caminho a seguir, conforme as suas obras aqui na terra. Se ela aceitou Jesus como seu único suficiente salvador da sua vida, se ela tentou viver na palavra de Deus, tentou renunciar, rejeitar, não aceitar as coisas deste mundo, os pecados carnais, mediante coisas que o diabo estava atrás, oferecendo para nós,
você terá uma vida eterna. Mas, caso você morreu nas práticas dos pecados carnais, você sujou a sua alma mediante a sua natureza caída em Adão, que é o seu corpo e esse desejo por querer saciar, desejar as coisas carnais, você irá, você irá para o inferno. Por quê? Porque sua alma, que é você, estava inclinada para as coisas do mundo, para as coisas carnais, para as vontades do seu corpo, da sua carne. Pois nós somos descendentes de Adão e Eva. Nossos pais foram os primeiros seres humanos que pecaram. Então, com isso, nós herdamos esse pecado original. Então, a nossa natureza humana é constantemente elevada a pecar, a querer saciar as vontades carnais. Só que Deus fala para nós vivermos em espírito. Por quê? Porque Deus é espírito. E importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Amém? Então, infelizmente as pessoas não têm dado crédito ao amor de Deus. Elas têm ignorado, rejeitado, repudiado o amor de Deus, que é Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém? Então, quando Jesus morreu ali naquela cruz, é para você ter uma segunda chance, uma segunda oportunidade de ter um relacionamento, uma intimidade, uma comunicação, uma conexão, uma comunhão com Deus Pai, mas mediante Jesus Cristo, amém? Por quê? Porque Deus nos ama tanto que deu o Filho dele. E através daquela morte de cruz, Jesus aniquilou ali naquela cruz a morte. Jesus venceu a morte. Ele venceu o diabo por mim e por você. Amém? Por quê? Porque ele morreu. Só que ele ressuscitou dos mortos ao terceiro dia. Amém? Então Jesus é a expressa imagem do Deus invisível. Jesus é a expressa imagem do Deus de amor, do Deus misericordioso, do Deus paciente. Amém? Então, infelizmente, as pessoas têm rejeitado Jesus. As pessoas se acomodaram, se moldaram, se acostumaram com os padrões deste mundo. Amém? Mas nós devemos nos lembrar que o diabo rege, domina, aplica as leis deste mundo mediante os pecados carnais. Só que as pessoas preferem dar lugar à carne. É gostoso, é atraente, é charmoso, é gostoso, amém? Porque o diabo, ele mescla, ele mistura as coisas, prazer com pecados, amém? Ou seja, por exemplo, o sexo não é pecado, amém? Só que o diabo te influencia, te sugere e embute em sua mente para que você tenha um relacionamento sexual ilícito, proibido. Amém? Que não é permitido por Deus por meio do adultério, fornicação, pornografia, lesbianismo, homossexualismo, amém? Sexo anal, masturbação, amém? E estupro, amém? Então o diabo, ele suja você mediante a esse corpo corruptível, que é corrupto, que é sujo, que é imundo. Amém? Então você deve dar lugar para o Espírito Santo de Deus habitar, morar em você para que te aponte para Cristo, para que te mostre Cristo, aquele que te mostra o verdadeiro caminho, que é Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém?
Mas as pessoas não creem mais que o diabo existe, muito menos que o inferno existe, e que Deus, muito menos que Deus irá voltar, que Jesus irá voltar. Então o diabo tem inclinado os homens para as coisas deste mundo. E os homens não creem mais que existe uma morte eterna. As pessoas acreditam, muitas seitas, religiões, homens e demônios que doutrinam homens, ensinam homens que o inferno não existe, que o inferno é aqui na terra, que morreu, acabou. Amém? Mas não é bem assim. O inferno existe, é uma cadeia espiritual, é uma prisão espiritual. Deus não criou a prisão, o inferno, essa cadeia espiritual para os homens, e sim para o diabo e seus anjos, que são demônios. Mas as pessoas estão se sujando, se manchando, estão se corrompendo com as migalhas que o diabo tem lançado para elas nesse mundo material. Amém? Então as pessoas estão presas. Jesus morreu para libertar o povo do pecado. Amém? Mas se Jesus morreu naquela cruz para libertar os homens dos pecados, por que os homens ainda estão em pecados? Porque eles não reconheceram, não quiseram, não agarraram a misericórdia, a graça e o amor de Deus, que é Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém? Então, as pessoas almas estão inclinadas para o mundo material, para as coisas carnais. As pessoas são semelhantes a galinhas, não tem visão, olha para o lado. Quando vê o perigo, começa a gritar. Amém? Fica ciscando, procurando algo para se alimentar, ou esperar alguém jogar restos para se alimentar, bem? Então as pessoas sem Deus, sem o Espírito Santo em suas vidas, agem semelhante a galinhas. Amém? Seja uma águia, o cristão é semelhante a uma águia. Ele tem visão espiritual, ele vê além desse mundo material. Ele vê a glória de Deus, ele vê as riquezas de Deus, ele vê a salvação que está em Deus, ele vê o galardão que está para ele com Deus. Ele não tem mais vontade desse mundo material, desse mundo físico, dos pecados carnais. Ele vê além, ele não consegue ver somente o que está diante de seus olhos. A águia vê além. Amém? Ela vê lutas, mas ela não crê que, pelos olhos da fé, ela vê o mundo espiritual, ela vê o que está de melhor, esperando por ela na glória. Então a águia é assim, ela não vê. Raramente você verá uma águia por aí. Por quê? Porque a águia é uma ave que está nas alturas. Amém? Ela desce de vez em quando para pegar algo para se alimentar. Amém? Apenas o necessário. E ela sobe de novo para uma montanha. Amém? Para uma árvore bem alta. Amém? Então as águias vivem em altitudes, em altas altitudes, nas alturas. Amém? Então, ela sabe se defender, porque ela está preparada. Então, o cristão águia está preparado na palavra. Se vier dificuldades, se vier adversidades, se vier algum problema, alguma seta, alguma obra demoníaca contra ela, ela está protegida, pois a palavra é poderosa. A palavra de Deus é a própria voz do Senhor Deus. Jesus Cristo é o verbo, a palavra, amém? Então seja águia. Tenha visão. Sabe que você passará dificuldade, mas depois da dificuldade você se renovará e viverá mais e mais, amém? Então você se
continuar se limitando com as coisas deste mundo, você morrerá. Não fisicamente, mas sim eternamente. A alma não morre, o corpo morre, todos nós morreremos. Por quê? Porque essa morte é derivada do pecado de nossos pais, Adão e Eva. Então todo mundo experimentará a morte física. Mas quanto à morte espiritual, depende de você. Amém? Então, não seja semelhante à galinha. Seja como uma águia, tenha visão. Voe bem alto, buscar as coisas de Deus, buscar o reino de Deus, as coisas do alto, não as da terra. Amém? Por quê? Porque esse mundo já do maligno, o diabo tem regido, ditado regras, leis para os homens. Ele agrada a sua carne, mas com isso é suja a sua alma. Deus não quer que você se incline para esse mundo. Olhe para Deus, se inclina. Olhe para as coisas do alto, para as coisas espirituais. Amém? Então, não se engane. Morreu, não acabou. Amém? Agora, nós vamos entrar na palavra. Amém? Evangelho, São João, capítulo 3, versículo 16 em diante. Amém? Olha só. João 3,16 diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam questionadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Amém? Ou seja, tudo que eu tinha falado, Deus fez um alto sacrifício. Deus enviou o seu Filho Santo, perfeito. Amém? Seu único. Para morrer por você e por mim, que não vale nada. Não é nada. Por causa do pecado. Deus fez o homem em sua imagem e semelhança. Mas o pecado sujou, manchou essa imagem. Então o Filho, mediante aquela morte de cruz, veio resgatar. Veio trazer o pecador para a luz. Ou seja, para Jesus Cristo. Pois Jesus é a luz. É a palavra, se você estiver na palavra, que é Jesus, você estará na luz. Amém? E se você estiver na luz, o diabo não terá domínio, poder sobre a sua alma. Por quê? Porque você está na luz. E a luz e as trevas não se dão, não se comunicam, não se unem. Amém? Uma é oposta da outra. Então, se você estiver em Jesus, o diabo não terá domínio sobre a sua alma. E se você estiver na luz, que é Jesus Cristo, você terá vida eterna e não morte eterna. A morte eterna não quer dizer que você morre, a sua alma deixará de existir. A sua alma será aniquilada. Não existe isso. Não existe essa possibilidade. O corpo morre, ele é pó, barra, ele volta para o pó. Mas sua alma provém de Deus. Amém?
Então, você deve tomar uma decisão hoje. Não queira morrer eternamente. Se morrer, se a alma morresse, eu poderia pecar. Nós poderíamos pecar à vontade. Então, já que eu irei morrer, por que que eu tento viver em santidade? Então, se eu tento viver em santidade, isso quer dizer que após a morte física do corpo, a alma não morre. Ela fica consciente após a morte física. Ela não fica consciente, ela não fica inconsciente, como dormindo, amém? Ela fica consciente, acordada em algum lugar, no céu, paraíso, seja Abraão, ou no Hades, no inferno, lugar de tormento também. Então, quando se fala em morte espiritual, isso significa que a sua alma, caso ela seja lançada no inferno, ela será atormentada. Você gritará, rangerá os dentes. Você gritará pelo pai, pela mãe, pelo papa, pelo pastor, pelo padre, pelo seu filho, por uma esperança, pela misericórdia, pelo amor de Deus. Você clamará por Deus, por Jesus. Não existirá. Não haverá mais solução, uma esperança para você. Então, a morte eterna existe. É um tormento eterno. Então, caso você venha ser lançada no inferno, no Hades, lugar de tormento, você se lamentará pela oportunidade que você está tendo de ter uma comunhão com Deus mediante o seu Filho, Jesus Cristo. Amém? Então, não perca tempo. Se arrependa dos seus pecados. Se volte para Jesus. Aceite Jesus Cristo como seu único e suficiente salvador da sua vida hoje. Se você está desviado, afastado dos caminhos de Jesus, volte hoje. Jesus te chama. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, que abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei, ele comigo. Amém? Então, sua chance é hoje. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Então, Jesus está falando para você hoje. Eu estou aqui, se arrependa, venha para mim. Volte para mim, se arrependa, peça perdão. Eu te perdoarei. Jesus Cristo te perdoa. Ele te perdoa. Amém? Então, a morte eterna existe. Morreu, não acabou a sua alma, que você não morrerá. O seu corpo morrerá, pois ele é pó, ele é barro. Amém? Por isso que todo mundo que morre é enterrado, é colocado em um caixão. Quando você vê, contemplar e observar alguém deitado em um caixão, não é aquela pessoa que você conhecia. Não é seu pai, sua mãe, seu avô, seu filho. Amém? O corpo é apenas uma embalagem, é a veste para a sua alma. Então, a pessoa já está em outro lugar, porque quando uma pessoa morre, o corpo e a alma estão juntos, amém? Quando uma pessoa morre, instantaneamente, a alma é descolada, ela deixa o corpo e segue para o seu caminho, amém? Para o paraíso, seja Abraão, amém? Ou ela segue para o inferno, para o Hades, lugar de tormento também, e o corpo é enterrado, amém? Então, o que estava dentro daquele caixão ali é a alma, amém? Não é a pessoa que você conhecia, é apenas a veste dela, é a embalagem dela. A alma estava ali dentro, não está mais.
ela seguiu para um caminho destinado, amém? Segundo a escolha que ela fez enquanto ela estava em vida aqui nesse mundo, nessa terra, nesse mundo material, amém? Por quê? Porque aos Hebreus, capítulo 9, versículo 27 diz: está ordenado o homem morrer uma só vez, uma. Vindo depois disso o juízo, amém? Morreu, acabou. Ou é paraíso, ser de Abraão, amém? Um lugar maravilhoso. Ou inferno, para o Hades, lugar de tormento eterno da alma. A morte eterna é ali. Amém? Você pedirá para morrer. Só que a morte fugirá, porque o inferno é um lugar de castigo eterno. Amém? Não é um lugar de correção, não é um lugar de ensino, não é um lugar de doutrinar pessoas. Amém? Então, enquanto você está em vida hoje, agora, o momento é agora. É hoje, é agora, é nessa noite que você deve se consertar, se alinhar, se comunicar, se unir e ter uma comunhão com Deus mediante a Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém? Por quê? Porque Romanos, capítulo 6, versículo 23 diz, é, porque o salário do pecado é a morte. Essa morte é eterna. Amém? Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém? Então esse mundo tem o intuito, o propósito de matar a sua alma eternamente. Amém? Só que o propósito de Jesus Cristo, o desejo e a vontade de Jesus Cristo, é que você venha até Ele e, mediante a sua morte de cruz, você venha ter a vida eterna. Venha ter uma comunhão com Deus Pai. Venha se unir ao Pai. Venha se alicerçar ao Pai. Venha se comunicar com o Pai mediante ao Filho. Amém? Então, Jesus Cristo tem para você vida e vida com abundância, vida eterna. Amém? O diabo quer matar você mediante os prazeres mediante os pecados pecaminosos deste mundo, aos pecados carnais. Amém? Então o diabo quer sujar você, manchar você mediante os pecados carnais deste mundo. Amém? Então, perigos da alma, morte eterna. A sua alma não morre. Amém? Então, eu quero dar aqui uma pequena ilustração aí para nós terminarmos. Amém? Olha só, para você entender mais claramente, de uma forma bem ilustrativa. Amém? Olha só essa caneta. Amém? Caneta. Imaginem que essa caneta seja um prédio. Amém? A caneta é um prédio. E esse prédio, ele precisa ser pintado do lado externo, do lado de fora. Amém? Então o pintor monta um andaime para subir, para se apoiar, para começar a pintar o prédio. Amém? Então, a caneta é um prédio, o pintor monta um andaime e se apoia e sobe nele e começa a pintar. Amém? Então imagina agora que esse prédio seja a sua alma. O andaime é o espírito humano. Amém? E o pintor é o Espírito Santo. Amém? O Espírito Santo, que é Deus, mediante ao espírito humano, que é o andaime, ministra, cuida da sua alma.
Porque Deus não pode tocar em sua alma diretamente. Por quê? Porque nós temos resquícios, fragmentos de pecado, nossos pais, Adão e Eva, amém? Então esse corpo é corruptível. Ele está corrupto, ele está sujo, manchado pelo pecado. Então, quando nós morremos, todos aqueles que aceitaram Jesus como seu único e é suficiente salvador da sua vida, eles receberão, nós receberemos um corpo de glória, um corpo glorificado, um corpo incorruptível, que não tem corrupção, que não tem pecado, que não tem maldade, que não tem sujeira, que não está empocalhado, bem? Mas enquanto isso, mediante o seu espírito humano, o Espírito Santo ministra a sua alma. Amém? Então vamos lá. O prédio é sua alma. O andaime é o espírito humano. O pintor é o Espírito Santo. Amém? Então, mediante o espírito humano, o Espírito Santo ministra, cuida da sua alma. Amém? Então, por isso que Jesus disse no Evangelho de São Mateus, capítulo 11, versículo 28. Versículo 28 e diante, diz assim, ó, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendi de mim, que eu sou manso e humilde de coração, e encontrai descanso para as vossas almas. Amém? Então você é uma alma. Jesus, mediante o seu Espírito Santo, quer cuidar de você, quer guiar você nos caminhos de Deus, quer te convencer do pecado também. Então, enquanto você estiver aqui, você deve estar vivendo e aplicando a palavra de Deus em sua vida. Então, venha para Jesus. Amém? A sua alma pode viver eternamente com Deus mediante Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, ou pode morrer eternamente, pode ter uma morte eterna, um sofrimento eterno da sua alma no inferno, no Hades, lugar de tormento, amém? Mas a escolha é sua, amém? Glória a Deus. Agora, Evangelho de São João, capítulo 5, versículo 24, também. Vamos lá. Evangelho de João, capítulo 5, versículo 24, diz assim. Na verdade, vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. E não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Amém? Vou ler de novo, olha só que bonito. Na verdade, vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Ou seja, se você escutar a palavra de Deus, se você viver na palavra de Deus, se você tentar aplicar a palavra de Deus em sua vida, diariamente em sua vida, você não terá a morte eterna. Mas você passará da morte eterna para a vida eterna. Amém? Então Jesus Cristo é o caminho. Não tem como discutir, não tem como entrar em contendas. Amém? Religiões, seitas, teologia. Amém? Jesus é o caminho. Ele é a verdade, ele é a vida eterna. Então, você deve fazer a sua escolha. Você é livre para fazer o que você bem quiser. Amém?
Mas lembrando que tudo que nós façamos nesse mundo material terá um devido pagamento. Amém? Terá uma devida consequência. Amém? Terá uma devida cobrança, conforme as suas obras feitas aqui nesse mundo corruptível, corrompido, sujo e imundo pelos pecados. Amém? Cujo diabo está por trás, querendo manchar a sua alma mediante os pecados carnais deste mundo. Amém? Glória a Deus. Então é a palavra de Deus. Então, se você quiser tiver vida, você que está morto, está com a morte eterna. Amém? Se sente morto espiritualmente, passa para a vida. Passe a aceitar Jesus. Passe a aceitar Jesus diariamente em sua vida, como seu único e suficiente salvador da sua vida. Pois quem vive para esse mundo é morte eterna. Mas quem vem para Jesus e viva na palavra de Jesus, ouve a palavra de Jesus e tenta aplicar a palavra de Jesus, a Bíblia Sagrada em sua vida, é vida eterna. Então você não será condenado. Você terá vida eterna, pois você fez uma escolha correta, perfeita e santa mediante Deus. Amém? Glória a Deus. Agora, só para nós tirarmos a dúvida também, a alma morre ou não morre? A alma, que é você, ela é mortal, ou seja, ela morre, ou ela é imortal, ou seja, ela não morre. Ela sobrevive após a morte física do corpo. Amém? Glória a Deus. Evangelho de São Mateus, capítulo 10, versículo 28, diz assim: E não temais os que matam o corpo, e não podem matar a alma. Teme antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Amém? Então, isso aqui é o próprio Jesus falando. Não tem mais que matar o corpo. Não tenha medo da morte física. Um tiro, um câncer, uma doença. Amém? Esse coronavírus que está matando, dizimando milhares, milhões de pessoas por esse mundo afora. Amém? Um infarto, uma leucemia, um câncer. Amém? Um traumatismo craniano. Amém? Então, essas coisas, essas doenças, atrocidades, acidentes, tragédias, elas matam o corpo, mas elas não podem matar a alma, que é você. Você não morre. Então você é imortal, a alma. Amém? Então a palavra está dizendo para você temer a Deus. Deus tem o poder para lançar você, que é a alma, e o seu corpo, que está enterrado, no inferno. Aqui já está falando da segunda morte, que é o lago de fogo, porque depois do julgamento, depois tudo que tiver concretizado, se realizar na palavra de Deus, o inferno, o diabo, Satanás, os demônios, os falsos profetas, os pecadores e todos aqueles que recusaram, que não aceitaram Jesus Cristo como seu único suficiente salvador da sua vida, serão lançados no lago de fogo, que é a segunda morte. Então a morte morrerá. Amém? Esse que mata, que vem, que não tem data, que não tem hora, que não escolhe negro, nem branco, nem amarelo, nem grande, nem pequeno, nem rico, nem pobre. Amém? Ela morrerá. Ela será lançada no lago de fogo. Amém? Então, sejam tementes a Deus, ou seja, não é para você ter medo de Deus,
para você temer, ou seja, para você respeitar, aceitar, viver e aplicar a sua palavra em sua vida, porque Deus é bom, Deus é maravilhoso, Deus é bom o tempo todo. O tempo todo Deus é bom. Amém? Esse mundo é mau, é corrompido, sujo, o mundo é emporcalhado pelos pecados. Porque o diabo emporcalhou, sujou, manchou esse mundo com o seu pecado, pois ele foi o primeiro ser espiritual a pecar. Então ele sujou o homem, nossos pais, Adão e Eva ali no jardim, mediante um pecado, que é uma violação, é uma transgressão, uma quebra da lei de Deus. E a lei é boa, a lei é perfeita e é agradável, amém? Pois ela provém de Deus. E a lei de Deus tem o intuito, o propósito de manter você nos caminhos certos, no caminho da vida eterna, nos caminhos do seu Filho, que é Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, amém? Então, tema a Deus, mas infelizmente as pessoas são mais tementes a homens do que a Deus. Os homens não podem te salvar do inferno, amém? O único que pode, o único que tem o poder e autoridade para salvar a sua alma e te dar uma vida e vida com mudança, uma vida eterna após a morte física desse corpo corruptível, sujo, imundo, é Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, amém? Então aceite Jesus como seu único e suficiente Salvador da sua vida hoje, agora. Por que agora? Porque amanhã pode ser tarde demais. Você pode morrer daqui a 1 minuto, daqui 1 hora, 5 horas, 10 horas. Amanhã, daqui a um dia, 2 dias, uma semana, um mês, um ano, 10. Você não sabe a que hora a morte virá buscar você. Você não sabe a que hora Jesus irá voltar. Então esteja apercebido, atento, vigilante, esteja sóbrio. Amém? Jesus está voltando. A alma não morre, amém? E não tem mais que matam o corpo. E não podem matar a alma, que é você. Semelhança que ela pode fazer preço no inferno, a alma e o corpo, amém? Então, tema a Deus, respeite a Deus, viva para Deus, ame a Deus, adore a Deus, aceite o seu filho como seu único e suficiente Salvador da sua vida, amém? Glória a Deus. Então, para nós terminarmos, Deus já demonstrou o seu amor para com os homens, quando enviou o seu Filho unigênito, Jesus Cristo, para morrer naquela cruz em seu lugar, em nosso lugar. Então, se você rejeitar a graça, a misericórdia, o amor e o perdão de Deus, que é Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, você terá a morte eterna, ou seja, sua alma será lançada no inferno. E ali ela será atormentada pelos séculos dos séculos dos séculos. Não haverá pai, não haverá mãe, não haverá filho, não haverá papa, pastor, padre, pecador, seja quem for. Então você aceite Jesus, vai na igreja, escute o pastor, amém? Por quê? Porque tem verdadeiros pastores, sim, amém? Que Deus escolhe homens ungidos, escolhidos para pregar, para trazer a sua palavra, o alimento espiritual para vocês, amém? Então escute o pastor, pregador, profeta e mestre, amém? Se estiver na palavra, aceite, se alimente, nutre a sua alma com a palavra de Deus.
essa comida que você come, esse ar que você respira, essa água que você toma é para manter o corpo vivo, amém? Mas o que mantém a sua alma, que é você, viva e que ela continue viva após a morte física desse corpo, é a palavra. Então, se alimente da palavra de Deus, ame a palavra de Deus, respeite a palavra de Deus, que aceite Jesus como seu único e suficiente salvador da sua vida. Por que único? Não precisa de mais de escultura, não precisa de você ser idólatra, amém? Não é padre, não é pastor, não é papa, não é sua mãe, seu pai, amém? Não é seu dinheiro, sua beleza, sua inteligência, amém? Não é Santo Antônio, amém? Santa Maria, não é São Jorge, amém? Não é Iemanjá, amém? Não é ninguém. O único que pode te dar, te oferecer esse presente, esse dom gratuito de Deus, é Jesus Cristo. Jesus é um presente de Deus para as pessoas que estão doentes espiritualmente. Então não adianta você estar com a saúde plena fisicamente, mas tem pessoas que estão doentes na alma, angustiadas, magoadas, decepcionadas, com depressão, pensando em cometer suicídio, amém? Então Jesus diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados. Esse cansaço é espiritual, é alma, não é físico. Esse cansaço físico nós teremos enquanto nós estivermos vivos nessa terra, nós teremos esse cansaço. Esse cansaço é derivado do pecado original. Mas quanto ao pecado que pode levar para a morte eterna, Jesus aniquilou ali naquela cruz. Ele desfez as obras de Satanás. Jesus venceu a morte. Por que ele venceu? Ele morreu. Mas ao terceiro dia, Jesus ressuscitou dos mortos. Ele está vivo, ele está à destra, à direita de Deus Pai, mas seu Espírito Santo está aqui nesse mundo. Então, de coração, se você aceitar Jesus Cristo como seu único e suficiente, como seu único e suficiente salvador da sua vida, você receberá esse presente de Deus, que é o Espírito Santo, que é Deus habitando dentro de você. Amém? Então faça a sua escolha. Viver para esse mundo cujo diabo está ditando regras, leis para o homem viver segundo a sua carne, a concupiscência dos olhos e da carne, terá uma morte eterna da alma, amém? Após a morte física do corpo. Mas, se você viver em Jesus Cristo, aceitar Jesus Cristo, estiver na palavra de Deus, viver para Deus, pecar, se arrepender, deixar o pecado e se voltar para Jesus, você terá vida eterna. Amém? Então, sua alma, porque nós já lemos, nós já temos convicção e a plena certeza que você, alma, não morre, o corpo morre. Por isso que todo mundo é enterrado, colocado em um caixão. Ali é um corpo, não é você, não é a pessoa, alma, é apenas a embalagem, é a veste da alma. Amém? Então, se você morrer em Jesus Cristo, você terá vida eterna, vida com abundância.
Mas se você continuar os pecados deste mundo, corrompido pelos pecados, você terá uma morte eterna, sofrimento, tormentos eternos da alma, no inferno, no Hades, lugar de tormento também. Então, faça a sua escolha hoje, agora. Você está tendo a oportunidade, a chance de escolher Jesus, de aceitar Jesus, de viver com Jesus e tê-lo em sua vida como seu único e suficiente salvador da sua vida. Amém? Então aceite Jesus. Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida eterna. Ninguém vai ao Pai senão por Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Então, existe a morte eterna. Se você morrer em pecado, terá uma morte eterna, ou seja, um sofrimento eterno. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe vocês. Amém? Foi apenas uma pequena pincelada. Amém? Deus abençoe vocês e a família. Em nome de Jesus. Amém? Agora eu darei a bênção apostólica. Feche os olhos. Coloque suas mãos sobre sua cabeça. Amém? Não morram eternamente. Tenham vida eterna com Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém? Glória a Deus. Coloque sua mão sobre suas cabeças. Deus abençoe vocês e a família, hoje, amanhã e sempre. Amém? Feche os olhos, coloque a mão sobre suas cabeças. Que a graça do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós, hoje, amanhã, para todos sempre. O Senhor, o nosso pastor, nos rodeará, hoje, amanhã, para todos sempre. Amém, amém. Amém, Senhor Jesus maravilhoso. Glória a Deus. Deus abençoe vocês.